Todos, nós estamos fazendo nossa corrida de sábado, eu e meu companheiro John Willer, e enquanto estamos fazendo uma corrida de um percurso grande até o trevo da nossa cidade, um pouquinho mais ali, entrada para o Biribizinho, me veio um versículo da Bíblia que está em Hebreus 12:2, que diz que nós devemos correr a corrida que nos está proposta, porque Jesus chegou até o fim porque sabia que havia um prêmio, um gozo que estava proposto. Ele mesmo desprezando a afronta que viria, a vergonha que viria, que seria a vergonha de morrer na cruz, morrer pelado pelos nossos pecados, pelado mesmo. Alguns dizem que ele morreu lá, tinha um manto e tal, não, Jesus morreu nu. Bom, mas não é isso que eu quero focar com você hoje. O que eu quero dizer com você é que a nossa vida é como uma corrida. Como uma corrida você tem um entusiasmo inicial na vida. E às vezes alguém te inspira logo no começo dizendo assim: você vai conseguir. Os primeiros passos são difíceis, mas você corre com aquele entusiasmo. De repente você pega uma subida na vida, ela parece que não tem fim. É como você pegar uma subida numa corrida e ela parece que não tem fim. Você pensa em desistir, pensa em largar, porque parece que as suas pernas começam a doer e você não tem mais força. E assim é a vida nossa. Mas frequentemente alguém te entusiasma, alguém grita: você vai conseguir, vale a pena. Existe um prêmio para aqueles que vão até o fim. Jesus Cristo disse que suportou tais afrontas, suportou vergonhas. Não só a vergonha da cruz, mas porque ele sabia que havia um prêmio. Ninguém iria trabalhar se não tivesse certeza que no final de sua vida teria um prêmio, teria o salário. Nós trabalhamos porque sabemos que no final do mês, nós temos um salário. É por isso que trabalhamos. Então Jesus foi a única pessoa que foi ao céu e depois veio à terra, porque todos nós precisamos morrer na terra para ir até o céu. Então ele sabia o que estava preparado, e ao saber o que estava preparado, ele fixou na mesa abundante que Deus nos prepara para os vencedores, para aqueles que vão até o fim, para aqueles que não desistem na primeira curva, nos buracos que tem na estrada, para as dificuldades, para aqueles que, em vez de ouvir o elogio, ouvem uma palavra dizendo assim: desiste, ou aqueles que são invejosos, aqueles que não conseguiram correr como você conseguiu, mesmo por poucos passos. Ele focou o prêmio, e ele então deu seus últimos passos mais fortes do que o primeiro. Quero dizer para você que a vida de Jesus não foi fácil. Ele foi chamado de lunático, foi chamado de maluco por muitos. Era conhecido como glutão, porque comia na casa de pecadores. Levantou uma prostituta e a amou ao ponto de dizer: vá, não peque mais. Liberou ela de todo o julgamento, nem ele que podia julgar julgou ela. Assim é a nossa vida é como essa corrida. A palavra corrida vem do grego agon, que significa agonia. A corrida é como uma agonia. Quando nós começamos a corrida, alguns trechos, a hora que começou a primeira subida, parecia que não íamos aguentar, e era muito fácil desistir, como muitos desistem. Na primeira dificuldade, na primeira palavra de desânimo, na primeira reflexão que faz: olha, eu tenho que correr tudo isso. Mas de repente você recebe uma bênção, isso inspira você, uma palavra de ânimo, alguém diz assim: continua, porque o prêmio vale a pena. Existe um prêmio lá no final. Imagine se no trecho da sua corrida você ouvisse palavras como as que Jesus ouviu: quem é esse que vem? Será que ele pensa que ele é Deus? Ele é um lunático, ele não passa de louco. Talvez você teria desistido. Quem sabe você está pensando em desistir. Quem sabe você está na corrida, na carreira, e o início foi um entusiasmo, mas você pegou algumas curvas, e essas curvas foram umas curvas que acabaram te machucando, ou alguns buracos no meio da pista, e você chegou a cair. Mas para quem cai, ainda que você caia 1 milhão de vezes, se você estiver disposto a levantar, Deus vai te levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar também é do homem. Porque se o homem não quiser levantar, Deus também não levanta ele. Sabe, quando Jesus deu seus últimos passos, foram mais fortes do que o primeiro. Porque Jesus focou o que estava proposto. E então ele olhou para a cruz e ele falou assim: eu vou dar os melhores passos, porque eu sei, eu vou cumprir a carreira, mas eu não só vou cumprir a carreira, eu vou cumprir bem melhor do que eu iniciei. Eu vou cumprir essa corrida melhor do que eu iniciei ela. Mais fortes, os passos, os últimos passos vão ser os mais fortes. Foi assim. E eu quero encorajar você agora a fixar aquilo que está proposto para aqueles que vencem. Jesus disse que aos que vencerem, só os que vencerem, está proposto a coroa.
uma coroa de vida que Ele dará a você, Apocalipse 3. Então foque o prêmio que está proposto. Não ligue para as críticas, não ligue para aquilo que tenta fazer você parar no meio da corrida, para aquelas dificuldades, para a agonia do meio da corrida. Não, continue correndo, continue correndo. Lembre-se que, como nosso mestre, Deus não procura pessoas bem-sucedidas, Deus procura pessoas fiéis. Aqueles que vão herdar a terra prometida não são pessoas que não têm machucados, ou que não estão sangrando, ou que não têm cicatrizes, como nosso mestre, nosso lutador, o nosso guerreiro Jesus Cristo. Tem cicatrizes, ferido, está muito machucado, mas chegou até o fim. Aqueles que herdarão a terra prometida são aqueles que vão até o fim, que vencem, que sente o doce gosto da tarefa cumprida, de dizer assim, foi difícil, mas eu terminei. Vários momentos eu pensei oscilando no pensamento, eu pensei em desistir, mas quando você vai chegando ao final de uma corrida, você começa a ver que ela está terminando, e o doce gosto da tarefa cumprida, de dizer assim, poxa, consegui cumprir a carreira, isso te traz prazer. Então, os seus últimos passos precisam ser mais fortes que os primeiros. Nós estamos chegando no final dos passos, e os últimos passos são difíceis, mas eles têm que ser mais fortes que os primeiros. É agora que eu tenho que fazer muito mais, é agora que eu tenho que falar muito mais de Jesus. Se eu falava dele no início, agora eu vou falar muito mais, porque agora está muito mais difícil. Mas os últimos passos dele, embora seria tudo mais difícil, foram os mais fortes. E por seus passos mais fortes, a gente corre, a gente luta, a gente vai contra o vento, e a gente vai até contra o Joe, se for preciso, porque o Joe corre demais. Então, o Joe tá aqui, eu tive que correr demais para pegar ele. Mas Deus abençoe a sua vida. Um abraço.